Fala pessoal, tudo jóia com vocês aí? Como vocês vão indo? Hoje eu vou falar com vocês sobre o porquê que o Brasil é um ótimo lugar para se morar e para se empreender. Talvez você que está me assistindo aí, está morando no Brasil ainda, está muito insatisfeito, o seu planejamento é sair do Brasil de uma vez por todas, talvez você perdeu a paciência, não quer esperar o Brasil talvez melhorar daquela promessa que ela nunca chega. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns motivos. Vira e volta, esses motivos vêm na minha cabeça. Assim, é um vídeo totalmente espontâneo, sem script, mas o Brasil tem diversos motivos para ser um ótimo lugar para se morar. Talvez você esteja focado demais em um outro país, não sei qual seja esse país, mas a verdade é que todos os países existem diversos problemas, diversos pontos negativos, assim como o Brasil tem. Os problemas são diferentes, ok? Os problemas são individuais, né, particulares. Várias coisas, né, influenciam no componente da cultura, da língua, do clima, tudo isso influencia de como aquele país é. As famílias, a religião, enfim. Então o primeiro aspecto que eu considero que o Brasil é um excelente lugar, um excelente país para se morar, é a diversidade cultural. O Brasil ele possui uma diversidade enorme de comida, a culinária brasileira é fantástica. Eu não vou nem me prolongar aqui, porque se você considerar um país igual esse que eu moro, aqui no Canadá, se perguntar comida típica, eles nem vão saber o que é isso. É poutine, que é uma batata frita com um molhinho em cima. Talvez eles pensem em maple. Pra falar pra vocês, um dia eu tava com a minha esposa numa casa de um colega canadense e tinha um outro casal lá. E aí eles curiosos, né? Vocês são do Brasil e tal, o que vocês gostam mais da comida canadense? Aí eu e minha esposa, a gente se olhou assim: comida canadense? Que comida canadense? Aí a gente meio que perguntou, né, assim, não tem comida canadense. Ele, vocês não gostam de pizza e hambúrguer? Essa é a cabeça desse povo. A gente tá falando de uma pessoa que tá aí com os seus 50 e poucos anos. Já viajou para outros países, inclusive. De tamanha, eu não sei nem descrever, mas vamos lá. A diversidade cultural e a culinária brasileira é fantástica, sensacional. E aí a gente vai para literatura. A língua portuguesa é uma língua também que eu não tenho muito o que descrever. A poesia, a literatura, algo muito particular. E a língua portuguesa, que veio do latim, né, como todo mundo sabe, tem uma beleza sem igual. Eu, pelo menos, amo a língua portuguesa. Outros fatores da diversidade cultural é a música. A música também brasileira é algo belíssimo, incrível. Eu gosto muito de escutar o Thiago, que é um português que estava concorrendo The Voice, e ele cantando músicas brasileiras, às vezes com sotaque até português, é uma coisa belíssima. E os portugueses também amam a língua, amam a língua e amam a música brasileira. E assim, essa particularidade do Brasil tem vários componentes, né? O Brasil tem imigrantes de vários lugares do mundo, ao longo do tempo, que trouxeram consigo todo o seu aparato cultural. Você tem imigrantes que vieram italianos, alemães, japoneses, vieram imigrantes da África e vieram imigrantes de vários lugares da Europa, né? Como eu já estava dizendo. Até do Oriente, né? Enfim. Esses elementos todos construíram a diversidade cultural do Brasil, que é um fator admirável, é um fator belíssimo. Eu não consigo pensar em nenhum outro lugar com tamanha diversidade cultural igual ao Brasil. Se você olhar para a cor da minha pele, você não se assusta, você sabe até que eu sou brasileiro, certo? Não é assim em todos os lugares, tá? O Brasil... Você vê um brasileiro, as pessoas, né? Um gringo. Ele vê um brasileiro, ele vê uma pessoa como eu, ele pode associar vários lugares, né? Inclusive, assim, óbvio, né? Da América do Sul, América Central. Mas se ele vê um branco de olhos claros, loiro,
ele não associa que seja do Brasil, ele não espera isso. E no Brasil você tem todos os tipos de pessoa. Isso também é fantástico. Esse é o componente que cria o Brasil. Essa diversidade cultural também é uma coisa que eu acho incrível. Eu já pensei isso quase toda vez que eu vou aos Estados Unidos, eu fico admirado com isso, né? Nos Estados Unidos é algo bem... Assim, você tem uma segregação racial bem clara, por assim dizer. Você vê negros tem seu estilo próprio de falar, as músicas que gostam. No Brasil não tem muito isso. Tá todo mundo junto ali misturado, né? Não causa nenhum espanto. Assim, claro que no Brasil existem outras barreiras que não existem talvez em outros lugares, né? O Brasil, infelizmente, é um país que tem uma barreira social gigante, né? Infelizmente. Mas é um país pobre, né? O Brasil é um país pobre que tem esses problemas. Mas vamos lá, vamos pro próximo tópico. O próximo é o clima. O Brasil tem um clima invejável, por assim dizer. Muitos vão falar, o Brasil é quente demais, o Brasil é muito quente. Tudo bem, você está lá no Rio de Janeiro, porque quer dizer, primeiro aspecto, o brasileiro no século XXI, por ser pobre, ainda não aprendeu o que é conforto térmico. Cara, você vive aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, você tem conforto térmico em todo lugar que você vai. É uma coisa que é luxo? Não, é necessidade, né? Vocês sabem, aqui dá menos 20, menos 30. Dependendo do lugar onde você mora aqui no Canadá, dá menos 40, menos 50. É real, o conforto térmico não é um luxo, é uma necessidade. No Brasil você poderia pensar da mesma forma. No Rio de Janeiro aí bate, sei lá, sensação térmica, 45 graus. Muitos lugares lá, como eu já vi, você vê na favela você vê ar-condicionado para todo lado. Por quê? Porque deixou de ser virou algo essencial. Então, assim, o clima do Brasil te permite viver bem o ano inteiro. E isso reflete diretamente no humor das pessoas. Toda vez que sai um ranking aí de os países mais felizes para se viver, sabe o que me admira neles? Sempre é um país nórdico, sempre na América do Norte, no hemisfério norte. Eu falo assim, gente, o que tá levando em consideração? Toda vez que eu vejo, são fatores o quê? Educacionais, econômicos, mas não se leva o fator do clima. E aí, por que eu tô levantando isso? Eu acho muito mais comum você encontrar pessoas pobres felizes do que pessoas que têm alguma coisa depressivas. Aqui, chega o inverno, a depressão vai pra todo lado. As pessoas têm tudo, não estão passando necessidade, mas não tem alegria de viver, não tem razão de viver. Eu já escutei de uma pessoa falando assim, de forma séria, quando o verão tava quase chegando ali em abril, fala, cara, agora que eu tô lembrando que tem uma vida pra viver, porque você não tem razão, você sai, o céu tá desse jeito aí que vocês conseguem ver aí no vídeo, um céu cinza, fechado, porque o sol, vocês sabem, o brasileiro tá tirando foto disso o dia todo, olha que dia lindo e tal, isso te dá motivação, dá razão de viver. Há justificativas econômicas de que os países do hemisfério sul são menos desenvolvidos ou não desenvolvidos, exceto a Austrália, porque o clima favorece esse conforto, essa falta de motivação, essa falta de planejamento para a diversidade. Porque o clima te proporciona isso. O suficiente talvez já seja o bastante. Não vou entrar no mérito de que eu defendo essa teoria. Eu acredito em outras coisas que num conjunto elas formam o resultado, elas dão o resultado do Brasil. Mas então é o seguinte, o meu próximo tópico, eu diria, é a natureza. O Brasil tem uma diversidade natural. Bom, se você conhece minimamente a geografia do Brasil, você sabe do que eu estou falando. Você tem Mata Atlântica, você tem a Amazônia, você tem no sul, você tem serras, assim, de tirar o fôlego, canyons. Você tem rios, você tem cachoeiras no centro-oeste, que são relativamente altas. Se considerar as do Canadá, as do Brasil são gigantes. Qualquer cachoeirinha aqui eles acham que é cachoeira. Então, assim,
enfim, você tem Caatinga, você tem dunas, cara, você tem tanta coisa. Você tem a praia mais extensa do mundo no Brasil, né? A praia Praia do Castelo, se não me engano, não falha a memória aqui agora, lá no sul. Então, assim, você tem uma diversidade cultural, natural quase inigualável. Os Estados Unidos também é riquíssimo, talvez seja um pouco mais rico que o Brasil em questão de diversidade, mas o Brasil não perde tanto assim. Eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de alguns países e me deixa boquiaberto o porquê que o Brasil não consegue desenvolver o turismo. Ninguém de visão nesse país até hoje parou para sentar e falar assim: vamos resolver primeiro o problema da segurança, para fomentar o empreendedorismo, e aí fomentar o turismo. É o dinheiro mais barato que pode entrar numa economia, é o dinheiro do turismo. Pessoas trazendo dinheiro dos seus países e gastando no Brasil. E outra, trazendo provavelmente moeda mais forte. Porque tem dinheiro, quem tem tempo a usufruir para gozar da vida é quem tem dinheiro. Que aí tem dinheiro e tem tempo. Então, assim, você tem praias que também não perdem nada, praias no México, praias na América Central, mas o Brasil não explora nem 1%. Nem 1%. Você tem o México aí, que se você for ver o ranking, sempre no top 5 de número de turistas todo ano, e o Brasil não chega nem perto, não sei nem que posição tá, mas eu sei assim que a diferença é abissal. Não tenho esse número atualizado, mas já vi e já fiquei chocado. O Brasil perde muito nisso. E outra, né? Infelizmente o Brasil não sabe se vender. O Brasil que se vende o primeiro é o do coitadismo. Toda vez é o coitadismo. É a fome, é a pobreza. Tem um monte de país pobre aí que o turismo tá voando, mas não é o foco. E aí quando se vende também é o quê? É a criminalidade, é a prostituição, é a sexualidade. É isso que o Brasil vende. Já cansei de ouvir aqui. E o pior, quando o Brasil recebe esses turistas, trata-os mal. Não os recebe de braços abertos. Ah, você não sabe o que tá falando. Bom, eu sei o que eu tô falando. Conheço vários gringos que já foram pro Brasil. 3 deles eu fiquei envergonhado de quando foram. A polícia os pararam e exigiram dinheiro para liberarem. Me disse, isso não é uma vergonha. Você fica assim, sem ter o que falar. E outra, né? Quando sai notícias aí é do Brasil que você fala assim, é só no Brasil mesmo, República das Bananas. Enfim, tô falando daqui do porquê que os motivos do Brasil, porque o Brasil é um excelente lugar para viver. Acabo falando mal, mas eu tô falando da realidade. Deixa eu pensar aqui. Há mais motivos. O Brasil tem um custo de vida também excelente. Talvez você fique pensando, o Brasil é um país muito caro, o custo de vida é muito caro. O Brasil, se você converter um país... O Brasil ainda tem um custo de vida, acredite, o custo de vida no Brasil ainda é muito, muito bom. Principalmente se você sair dos grandes centros. E a dizer, se você tiver dinheiro, talvez o Brasil seja um dos melhores lugares do mundo para se viver, honestamente. E aí esses outros fatores que eu coloquei aqui já, se você somá-los, se você tiver dinheiro, talvez seja o melhor lugar do mundo para se viver. O Brasil é fantástico. Eu sempre pensei isso. Quando converso com outras pessoas também, o Brasil aí sempre no topo. Então assim, um parêntese. Por que o Brasil, quando você tem dinheiro, é um dos melhores lugares para se viver? Porque dinheiro não é mais o problema. E aí você tem coisas no Brasil que em outros países você não tem. Um deles aí é o clima, um deles aí é a natureza, né? Você viaja o ano inteiro. O Brasil, ele tem, por conta de todos esses outros fatores, o fator cultural ali construiu o quê? Uma cultura de que você consegue aproveitar muito bem a vida. Você não vê o mesmo lifestyle que um brasileiro tem, um americano, um norte-americano. O estilo de vida é completamente diferente.
completamente diferente. A relativização das férias é uma outra coisa. Então é isso. Então vamos passar por que o Brasil é um ótimo lugar para empreender. Bom, como você pode imaginar, é uma coisa comum que todo mundo se fala o tempo inteiro, é que o Brasil, ele falta muita coisa, né? É um país em desenvolvimento, um país que é pobre, então tem muitas oportunidades para você construir novas coisas. Darwin quer, por exemplo, bom, infraestrutura é uma coisa. Eu estou esperando o Estado resolver para mim. Bom, então senta e espera, porque eu acredito que ele não vai resolver isso. Mas se infraestrutura, como é um problema grave, se você tiver braços, mecanismos, ideias, pessoas para resolver problemas de infraestrutura, eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro. Qual que é outro problema? Problema industrial. Essa é a ideia de esquerda, dos partidos de esquerda do Brasil. Eles têm uma ideia e uma cabeça mais desenvolvimentalista. Difícil falar essa palavra pra mim. Então, o seguinte, é uma coisa essencial? Talvez não seja, talvez tenha passado esse tempo, mas o Brasil, ele precisava criar formas de desenvolver pequenas indústrias. Quando você pensa em indústria, não estou falando daquela indústria que existe no Brasil, gigantesca, cheia de pessoas. Não, infelizmente o Brasil não teve a cultura que um país igual o Canadá aqui tem de indústria, que é o quê? Uma indústria de 3 pessoas, 4 pessoas, que faz o quê? Fabrica garrafinhas de vidro. Como eu conheci uma empresa que eu visitei quando trabalhava na minha outra empresa, na outra empresa que eu trabalhava. A empresa fabricava garrafinhas de vidro para colocar produtos, né, sei lá quais produtos, mas ela exportava para vários países, os Estados Unidos, América Central, inclusive o Brasil. Uma indústria pequenininha, tinha ali máquinas que eles chamam de CNC, né, e aí fabricava essas garrafinhas de vidro. Falta isso no Brasil? Sem dúvidas falta isso no Brasil. Marcenaria é uma pequena indústria? É uma pequena indústria. Atrasada que eu não sei dizer do quanto. Fabricando o quê? Óbvio, né? Mais uma vez, o Brasil é pobre e não consegue fabricar coisas de alto padrão. Mas muito deficiente. Máquinas muito caras, máquinas muito atrasadas. Enfim, coisas assim. Ok, eu tô acabando de passar numa empresa que é o quê? É uma pequena indústria, começou 20 anos atrás. É uma indústria de pallets. As oportunidades são infinitas no Brasil. Por quê? Porque você precisa resolver problemas. Não abrir sempre o mesmo negócio que todo mundo já está tocando, porque é mais fácil, mais simples, porque todo mundo sabe. Então, outros motivos que favorecem. Talvez esse seja o principal. O Brasil tem um mercado consumidor que poucos países no mundo têm, que é o quê? O Brasil tem aí seus 210, 220 milhões de habitantes ou de consumidores. Se você conseguir lançar um produto que várias pessoas conseguem ter acesso, qual é a dúvida? Você tem um mercado consumidor absurdo. A logística do Brasil, embora também seja um pouco deficiente, porque não é através de águas fluviais, não é ferroviário, mas o Brasil ainda, apesar dos seus desafios, principalmente se for ali pro norte, o Brasil ainda consegue assistir muitas localizações do Brasil. Talvez esse seja mais uma oportunidade. Logística. Eu sei, já trabalhei com logística no Brasil. É um desafio. Mas existem inúmeras oportunidades. Com o tempo é difícil porque cada vez, eu sei. Talvez você esteja me assistindo aí e você pensa, o governo brasileiro sufoca as empresas, sufoca o crescimento das empresas, e isso mata os negócios. Sim, mas há o outro lado da moeda também. Pequenas empresas, o governo brasileiro oferece linhas de crédito, oferece deduções tributárias. Existem seus desafios. A burocracia, a tributação no Brasil é uma bizarrice. É uma coisa que não tem par no mundo. Já ouvi dizer que o Brasil tem não só a carga tributária mais pesada, mas a complexidade tributária do Brasil
é única no mundo. Tanto é que há essa discussão do IVA no Brasil e que se lançarem vai ser 25%, 26%. Carro não está incluído. E cigarro também, por exemplo. Carro porque a carga tributária em cima dos carros é altíssima. Se retirar, o governo perde uma fatia grande. E o outro lado é sei lá, eu me perdi aqui um pouco, mas, por exemplo, comparando com o Canadá, aqui a gente paga, em Ontário, a gente paga 13%. Se você somar aí o provincial e o federal, 13% é o imposto que a gente paga em qualquer produto. Então, existem esses desafios, eu sei, mas existem inúmeras oportunidades. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem chegar realmente ao final, para quem teve a paciência de chegar até o final, deixa aí nos comentários uma sugestão, uma crítica. Não sei, mas escreve alguma coisa aí só pra saber o que vocês estão achando desses vídeos. Se vocês querem ver o que tá rolando aqui, o que tá acontecendo ao meu redor, um vídeo um pouco mais dinâmica. Coloquei lá o Instagram, ajornada.cast, né? Cast, C-A-S-T, ajornada.cast. Quem quiser seguir lá, em breve vou estar lançando vou postar um vídeo aí. Hoje eu tô indo para Ohio para postar por conta do meu trabalho com motorhomes, com trailers. Vou postar vídeos, se tudo der certo, vou mostrar pra vocês como é que tá rolando lá isso aí, vai ser bacana. Então, a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus aí, um forte abraço. Valeu!